Boa tarde, vamos lá então, continuar a nossa aulinha, Dependência Matemática do primeiro ano. Na aula passada a gente fez uma reavaliação, que constava de números bastante tranquilos de multiplicação, divisão, soma e subtração. Fiquei muito satisfeito com a melhora, né? Então o pessoal melhorou a nota, está acima da média, está aceitável. Entre uma avaliação e outra eu fiz uma aula que eu revisei conjuntos numéricos. Eu falei de conjuntos numéricos numa aula e revisei no finalzinho de uma outra aula. Num curso normal, com mais tempo, a gente agora revisaria aquela história de fração geratriz, que a gente chegou a falar um dia também de fração geratriz e tal. A gente falaria um pouquinho mais de repente, e logo nós começaremos a trabalhar com a ideia de função. Função matemática. Para a gente trabalhar com a ideia de função matemática, a gente tem que ter algumas noções básicas de conjunto. Uma função matemática é uma conta, uma relação matemática, uma continha que relaciona números de um conjunto com números de outro conjunto. O conjunto de saída a gente chama de domínio. E o conjunto de chegada, onde a gente acha a resposta da conta, a gente chama de contradomínio. Por enquanto é bobagem, é só saber o nome, não tem nada demais. Vamos supor aqui uma função bem boba. Vamos imaginar a função de x, que é igual a x mais 1. Aqui eu vou colocar vários números também. Quando eu uso como x, que é o número do domínio 1, se eu faço 1 mais 1 dá 2, quer dizer que esse número 1 está relacionado com o número 2. Quando eu boto 2, 2 mais 1 dá 3, tudo bem? 3 mais 1 é 4, tranquilo? Então a gente pode representar uma função matemática tanto através da lei, da expressão, como a gente também pode representar através de diagramas, são chamados diagramas de Venn, porque foi o Venn que inventou essa maneira de representar. Fica bem simplesinho quando a gente olha dessa maneira, né? Bem tranquilinho. Ó. Cada número do domínio tem um correspondente no contradomínio. Não pode, tá? Não pode ter um número aqui que não tenha correspondente lá, senão não é função. Então aqui, ó, eu não posso ter o 10 aqui se lá não tiver o 11, certo? Então isso aqui faria isso deixar de ser função. Então esse tipo de coisa não pode acontecer, está proibido. Todo número do domínio tem que ter um único correspondente no contradomínio. Outra coisa, o 3 não pode dar 4 e 5 ao mesmo tempo. Se isso aqui acontecesse, ó, não, isso é um absurdo. O 3 só pode dar um número lá, não pode dar duas respostas. Né? Como assim vai dar duas respostas? Né? Então não pode dar duas respostas. Essas são as duas condições para que uma relação entre dois conjuntos possa ser chamada de função. Então, para que a gente possa chamar de função, todo número do domínio deve ter apenas um correspondente no contradomínio. Uma relação matemática só pode ser chamada de função quando todos os elementos, ou todos, pode ser todos os elementos do domínio, uma relação matemática só pode ser chamada de função quando todos os elementos do domínio têm um único correspondente no contradomínio. E eu vou te confessar que eu estou colocando assim bonitinho para dar uma certa formalidade ao nosso curso, né? Para que o cara veja, não, pô, o cara estudou a noção de função e tal. Mas na prática, o mais importante é tu saber que se sobrar algum número aqui sem amiguinho lá, não é função.
Não pode. Lá pode sobrar, tá vendo? Ó, sobrou 1,5 lá, não tem problema, não pode sobrar aqui. E outra coisa que não pode, um único número aqui ter dois caras diferentes lá. Isso é um absurdo, não pode. Outra coisa que é muito importante, pode ser cobrado, é saber o nome desses caras que tem amiguinho no domínio. É a famosa imagem. Isso aí. Então ali seria a imagem da função. Então por enquanto nada demais. A gente relembrou o conceito de função. É uma relação matemática que para números de um conjunto de saída chamado domínio, acha um número correspondente no contradomínio, o conjunto de chegada. A gente também poderia fazer assim, ó, f, que é a função, está definida de A em B. É assim que se vê. F definida de A em B. Já estou dizendo que o A é o domínio e que o B é o contradomínio. Representamos usando o diagrama de Venn e vimos qual é a lei, né, que representa essa função. Mas olha só o que eu quero que tu aprenda na aula de hoje para valer. Mais importante de se aprender na aula de hoje, além da noção, né, da definição de função matemática, é a gente aprender a calcular o valor numérico de uma função. Então, por exemplo, imagina que tu quer cercar um terreno e aí tu quer comprar arame para fazer a cerca. Tu liga então para uma agropecuária ou para uma loja que vende isso. E a loja A te informa o seguinte: olha amigo, o meu arame eu cobro R$15 o metro, mas eu vou te cobrar R$100 para entregar aí no teu sítio. Dá para a gente fazer uma equaçãozinha, né, que relaciona quanto eu vou pagar para esse sujeito. Vou chamar de Y o valor que eu vou ter que pagar para o cara, e X quantos metros de arame eu vou comprar. Como ele me falou que é R$15 o metro, 15 vezes X metros que eu vou comprar. Concorda comigo? Se eu comprar 1 metro eu pago 15 pila, 2 metros 30, não é? Mais os R$100 que ele vai me cobrar pela entrega. Tranquilo? Eu vou lá, ligo para um lugar B para saber a informação de preço, eu não quero lugar, né, gastar mais a mão de nada. Ligo para outro lugar e pergunto, amigo, arame e tal, como é que é? Olha cara, eu vou te cobrar 20 pila o metro desse arame. Eu vou te cobrar 20 pila o arame, mas para entregar, eu te cobro 50 pila para levar aí na tua fazenda. Mais 50. Tudo bem? Então, preço da venda A, preço da venda B. E aí eu te farei uma pergunta. Se eu quiser comprar 100 metros de arame, qual venda eu devo escolher? A ou B? Nessa situação, a gente só precisa ter paciência, calcular o preço que vai dar na venda A, calcular o preço que vai dar na venda B, não é isso? Então, para X igual a 100 metros, qual é a melhor opção? Vamos lá. YA vai ficar 15 vezes 100 mais 100. 15 vezes 100, 1.500. Mais 100, 1.600. Se nós optarmos pela opção B, ficaria 20 vezes 100 mais 50. Opção B ficaria 20 vezes 100 é 2.000 mais 50, 2.050. Então tu vê, apesar da entrega da venda B ser mais barata, como o preço é mais caro e eu vou comprar 100 metros de arame, então vai valer a pena a opção B, A mais em conta. Além de saber calcular o valor numérico de uma função, que na prática é pegar o x, colocar no lugar do x e fazer a continha. Isso chama-se valor numérico de uma função. Bem light, né? Mas talvez o mais importante ainda seria a gente saber fazer o gráfico disso. Porque fazendo o gráfico disso, eu posso olhar e enxergar quando que é melhor a opção A, quando que é melhor a opção B e quando empata. Deve ter um valor aí, né, que deve dar igual para as duas, certo? Então vamos tentar representar essas duas equações, essas duas funções em um gráfico. O eixo X é sempre o chamado eixo das ordenadas, né? Isso é importante
lembrar, eixo das ordenadas, desculpa, errei. O eixo Y é o eixo das ordenadas, porque o eixo X é o eixo das abscissas. Eu lembro do meu professor falando abscissas, nunca mais esqueci. Certo? Mas talvez eu não penso, eu acabo trocando as bolas. Né? Abscissas, não é o certo é abscissas. E o eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas vai ser o preço a ser pago, e o eixo das abscissas vai ser quantos metros eu vou comprar. E eu vou fazer uma tabelinha. Sempre que eu quero fazer um gráfico de uma função, uma tabelinha é uma ferramenta muito bem-vinda. Deixa eu aumentar o meu espaço aqui. Nessa minha tabela vai constar o seguinte: o valor da opção A, o valor da opção B e quantos metros de arame eu vou comprar. Para não me estender muito, eu vou fazer a minha tabela só com 4 valores. Eu vou imaginar, se eu não comprasse nada, né, meio absurdo, mas é bacana fazer esse ponto gráfico. Se eu comprar, deixa eu pensar aqui, 50 metros, ou vamos pensar um número melhorzinho, ou 20 metros, 40 metros e 60 metros de arame. Para 100 metros eu já tenho, né? Para 100 metros eu já tenho. Aí é ter paciência no começo. Vamos calcular o valor numérico da opção A para 0. Bota 0 ali, dá 100. Quando bota 20, 15 vezes 20 dá 300. Mais 100, 400. Tu percebeu que aumentou 300 daqui para cá? Então a cada 20 metros de arame aumenta 300. 700. 1000. Tranquilo? Opção B, quando eu não compro nada, se eu desisto da compra, o cara que chegou na fazenda, eu vou ter que pagar 50 pila pela entrega. 20 vezes 20, 400. Mais 50, 450. Como aumentou 400, é só ir somando 400. 850, mais 400, 1250. Pô, pena, eu quando olhei ali, imaginei que com um pouco, né, com 20 metros, valeria mais a pena a B. Seria tão legal se eu pudesse fazer aqui com 10, né, também, ó, vamos ver, 150 mais 100, 250, tudo bem? Quando bota 10 aqui, ou na mosca, ó, 250, empata, né? Então se eu for comprar só 10 metros de arame, tanto faz pedir para vender a venda B, né? Vamos ver como é que vai ficar o gráfico disso? O gráfico A eu vou fazer em amarelo. O gráfico do preço B eu vou fazer em laranja, assim vai ficar bem fácil de distinguir. Como eu usei aqui no eixo X, eu usei 0, 10, 20, 30, é importante eu fazer as marcações de 10 em 10, então 10, o dobro 20, o dobro 30, o dobro 40, 50, certo? Lá na frente teria o 100, né? Mais para frente teria o 100, na nossa tabela nós não temos esse valor, então tranquilo, 10, 20, 30, 40, 50, aos 60 eu vou precisar, 60. Só que se eu vou fazer de 10 em 10 aqui, né, como os valores vão chegar a 1000, eu precisaria ir lá muito no alto, certo? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso imaginar que aqui mais ou menos é onde vai dar uns 1000, certo? E então aqui na metade, 500. Na metade da metade, 250, certo? Então 250, 500, 750, 1000. Se tu tem um papel quadriculado, fica tudo mais fácil, vai pelas linhazinhas, vai contando as linhas, né? E se eu dividir aqui em 5 partes, ó, para baixo. Se eu dividir essa parte em 5 partes, eu sei que cada uma vale 50, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 partes, cada uma vale 50. Eu posso fazer isso em todos eles para me ajudar na hora de descobrir os númerozinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Gráfico da opção A. 0, 100. Então 0, 100. Está aqui. 0, 100. 10 estava dando 250. 10 estava dando 250. Pontilhada no 10, pontilhada no 250. Marca, pontinha. 20 era 400. Quando aqui era 20.
20, aqui era 400. 450, 400, ali está. Mas percebendo que os pontos estão ficando alinhados, ó, isso é obrigatório. Se não tivesse ficando alinhado, alguma coisa errada estaria acontecendo, porque como são equações de funções de primeiro grau, isso não tem nada elevado ao quadrado, né? Então tem que dar uma linhazinha reta. Só de marcar alguns pontos, ó, eu já percebi o que está acontecendo. Essa é a opção A. Opção B, 0 está dando 50, então ele sai aqui um pouco abaixo. Ó. Quando é 10 dá 250, esse mesmo ponto ali. Depois 20 é 450, um pouco acima do 400, ali ó, 450. E tu viu, está ficando alinhado de novo, ó. Se eu faço o gráfico, fica muito claro que o preço da opção B é menor nessa faixa, até 10 metros de arame, e é maior acima de 10 metros de arame. Eu também consigo perceber que, como eu já tinha concluído, com compra de 10 metros, tanto faz a opção A quanto a opção B. Então, tu vê, cara, mesmo uma coisa boba na vida de um fazendeiro, que teoricamente não precisaria de muita matemática, muita ciência para poder tocar a sua vida, o cara não consegue escolher nem qual arame farpado ele vai comprar. Certo? A matemática ela é extremamente importante, mesmo quando usada de maneira simbólica, certo? O que eu quero? Eu quero que eu vou te dar uma situação parecida com essa, tu vai montar o preço da opção A, o preço da opção B, vou te perguntar qual que é mais barata por certa compra, né? E depois vou te pedir para fazer um gráfico, faz uma tabelinha com calma e vai tentar limitar. Vou deixar toda essa colinha aí para ti, esta colinha, e vou montar uma questão bem legal ali para a gente tentar resolver.